Estou de volta para casa e hoje eu quero falar sobre a sabatina do Lula lá no Jornal Nacional. Foi ontem à noite e essa entrevista aí animou as bases petistas, animou a população. Eu vi muita gente que não é petista, inclusive animada também, sabe, inflamada com a entrevista e aterrorizou os bolsominions. Os bolsonaristas estavam assustados com a entrevista porque ali o Lula falou coisas importantes, eu acho que mandou uma mensagem bem clara para a sociedade do que se espera da política. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, e como você reparou, eu estou de volta em casa, estou de volta no meu escritório aqui, eu estava de viagem, foi mais de um mês de viagem, eu vou ainda fazer um relato do que aconteceu, eu vou explicar aqui um pouquinho, tanto tempo na estrada assim, mas agora estou de volta em casa e vamos falar aqui sobre Lula no Jornal Nacional. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, como é que está por aí, se inscreva no canal, ativando o sininho para ser notificado de vídeos novos, isso é muito importante para ajudar no engajamento aqui, e também confira o meu lançamento, Como Vencer um Debate Tendo Razão. É um livro sobre falácias lógicas, sobre debate, sobre ética do debate, como você ser íntegro num debate. Isso tem muito a ver com o tema de hoje também. E além disso, só lembrando também que setembro, estarei no Brasil e vai rolar o lançamento do livro no Shopping Barigui, em Curitiba, no dia 13 de setembro, às 19 horas, e também depois em São Paulo, na Livraria Cultura da Avenida Paulista, no dia 19 de setembro, também às 19 horas. Então confira, porque vai rolar um bate-papo e também vai ter sessão de autógrafos depois nos livros. Então vai lá e confira. Bem, então como foi a participação do Lula ontem no Jornal Nacional? O que aconteceu e o que a gente pode extrair disso? Primeira coisa é o contraste imenso, e não apenas do Lula, mas também do Ciro Gomes, em relação ao Bolsonaro. Eu não comentei do Ciro Gomes porque eu estava na viagem e não foi possível gravar o vídeo naquele momento, mas o contraste gigantesco que você tem com a abominação, com a aberração que é o Bolsonaro, isso na segunda-feira, né, quando ele vai lá e sabatinado na segunda-feira, e ele é confrontado com um monte de coisas horrorosas que ele fez e propaga um monte de falsidades e mentiras e fake news ali no Jornal Nacional. Em seguida você tem Ciro Gomes, que é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é alguém muito articulado, que tem uma clareza de ideias, tem um projeto também amplo e bastante ambicioso para o Brasil, e agora, né, ontem à noite, esteve o Lula. E o Lula é o principal candidato nessa disputa. Então, assim, de um lado você tem Lula com vantagem ampla nas intenções de voto, e em seguida você tem o Bolsonaro. Lula com chances reais de ganhar no primeiro turno, e o Bolsonaro desesperado ali tentando na rabeira chegar perto do Lula. E daí o Lula vem com uma mensagem totalmente oposta ao Bolsonaro. Ele vem dizer que é preciso reconciliar, que é preciso diálogo, que é preciso convergência, que é preciso repensar o Brasil e ser otimista. O Bolsonaro tem a mensagem de pavor, de temor, de ódio, né? Os inimigos comunistas, as ameaças que estão pairando por aí, que é um apelo muito forte. A gente tem que pensar que esse apelo emocional é um recurso retórico poderoso, de você apelar para o medo das pessoas, para a raiva das pessoas, para o ódio das pessoas. Isso é muito poderoso mesmo. É um recurso que pode manipular a percepção das pessoas, mas, por outro lado, quando o Lula vem em contraposição a isso e traz mensagem de, primeiro, resgatar glórias do passado, porque o Lula foi presidente, 2 mandatos, saiu com um índice recorde de popularidade, é lembrado por muita gente como um presidente que se importou, em grande parte, com as classes mais favorecidas. Então ele vem com uma mensagem de lembrança, de recordação do passado, mas também de otimismo e de melhoria. Ele fala ali claramente na entrevista que ele pretende ser melhor do que ele já foi. Então isso pode sim disparar aí alguns gatilhos nas pessoas, de modo a pensarem, pô, olha só a situação, olha a calamidade, olha só aqui eu cozinhando, sabe, a lenha, olha só aqui eu sem dinheiro para comprar o gás, sem dinheiro para comprar carne, comprando pele de frango, comprando osso para poder fazer sopa. Então, quem sabe agora a gente possa retornar aí a um tempo diferente. Então ele vem buscar essa memória emocional das pessoas e, ao mesmo tempo, ele traz essa perspectiva, né, de transformação positiva. E aí muita gente, né, tem analisado essa entrevista como um elemento histórico, como algo que é transformador na sociedade. Um deles que fez isso, né, foi o Reinaldo Azevedo, que era um grande crítico do PT durante a época Lula e Dilma. Então você tem ali um jornalista de vertente liberal, possivelmente, né, que olha agora o Lula com uma admiração tremenda e diz ali, essa entrevista foi histórica. E de fato ela pode ter sido, porque, primeiro, vamos supor que ela mude os rumos das eleições, vamos supor que ela antecipe o resultado em outubro e dê a vitória para o Lula, dê a vitória no primeiro turno. Pode sim impactar. A gente falou já anteriormente sobre, sabe, a importância, o impacto que tem o Jornal Nacional e a Globo. É a maior emissora do Brasil, está em todos os lares, é muito assistida ainda, né, embora a internet tenha ocupado esse espaço gradualmente, outras emissoras também cresceram, mas a Globo ainda é importante, o Jornal Nacional é muito relevante, e aí você tem uma vitrine gigantesca na qual esses candidatos podem lá se expressar e defender seus projetos, suas ideias. O Bolsonaro desperdiçou, em grande parte. Embora ele não tenha sido
sido horrível, não ter sido mal, ele foi medianamente bem ali porque foram perguntas que ele está habituado a responder, ele tem uma mensagem que é de temor, uma mensagem que é negativa, uma mensagem que assusta as pessoas. E daí quando você tem outros candidatos, Ciro Gomes, Lula agora e possivelmente Simone Tebet também hoje, quando esses candidatos vêm mostrar um outro modelo de política, isso pode também abalar um pouco a convicção do eleitor mais raivoso e pensar, será que eu quero isso? Será que eu quero ficar o tempo todo atemorizado? Será que eu quero, sabe, esse tipo de programa? Porque daí é a inversão do jogo, né? Uma inversão do jogo mostrando a política pode ser melhor, ela pode ser mais saudável, ela pode ser mais positiva, ela pode ser diálogo, ela pode ser aquilo que realmente se configura como diálogo. Esse é um ponto que o Lula martela ali na entrevista, quando ele fala sobre a oposição que havia entre PT e PCdoB. Quando dois partidos bem diferentes, em termos programáticos, em termos de visão, o governo, o Fernando Henrique foi totalmente diferente do governo petista, né? Quando você tem dois governos muito diferentes, e aí você tem rivais políticos, adversários políticos, mas que não são inimigos. E aí é o jogo da política, né? Acho que isso é mais fascinante, é quando você tenha, né, no Congresso, ou, sabe, no Executivo, ou mesmo entre partidários de diferentes projetos ou programas de sociedade, que as pessoas possam discordar em relação a quais são os melhores modos para chegar até um ponto, qual é a solução para a segurança urbana. Você tem diferentes visões, diferentes leituras, diferentes propostas. Cada uma dessas pessoas pode apresentar suas propostas, mostrar para o mundo qual é a sua visão sobre aquela questão, ao mesmo tempo em que reconhece a legitimidade do outro de também pensar daquele modo e de poder, sabe, ou no debate público, né? Eu mostro uma ideia, você mostra sua ideia, a gente vai tentar, sabe, encontrar um ponto comum aqui, encontrar as convergências, as divergências e onde a gente pode aprimorar, mas isso parte de um mínimo de civilidade quando você reconhece que o outro é um integrante legítimo do jogo, que o outro é um participante que tem ideias relevantes, coerentes e que merece participar desse debate. Se você não é capaz de aceitar o outro como um integrante válido, se você acha que apenas a sua ideia tem valor, que apenas a sua ideia está correta e de todos os demais que discordam de você ou são imbecis, ou são inimigos, aí esse jogo político está contaminado e já não tem chance, no jogo democrático, de prosperar. Então é importante compreender que o Lula vem com essa mensagem de que o jogo é essa arte do diálogo, essa arte da negociação, e que ele, ao contrário de outros candidatos, ou ao contrário do Bolsonaro principalmente, que ele é esse interlocutor, sabe, competente e que tem uma trajetória, que tem um histórico. Então ele se mostra como essa pessoa. E de fato ele transparece isso. A entrevista dele, né, foi apaixonada, foi alguém falando com ânimo, foi alguém falando com empolgação, querendo mover a população, e ele tem esse talento, né? A gente não pode negar aqui que o Lula é um tremendo de um orador, é alguém que realmente consegue mover as massas nos discursos que ele faz, sabe, no palanque e também na entrevista, é alguém que se destaca porque realmente tem essa capacidade de mover as pessoas e de insuflar as pessoas, e nesse caso aí de instigar a esperança as pessoas num povo brasileiro que está tão massacrado. Então, realmente, me parece que pode ser um grande ponto positivo para a campanha do Lula, que isso vai afetar bastante as próximas pesquisas. A gente tem que aguardar, né? Eu parto que tem a percepção individual daquilo que estou lendo na internet das pessoas, mas pode sim afetar a campanha eleitoral e pode sim dar uma margem maior para o Lula para poder vencer no primeiro turno. E outro ponto que ele falou ali também que vale mencionar brevemente é sobre a questão da polarização, quando ele foi indagado, né, pelo William Bonner sobre isso, e aí ele entra na questão que a polarização não é necessariamente ruim. Aí depende muito da interpretação que você tem de polarização, né? Do modo como ela é compreendida no jogo eleitoral, no jogo político. Porque você pode pensar na polarização como dois extremos, né? Dois polos extremos, ambos radicais, ambos fanatizados, e com os quais não há diálogo, né? Então, assim, um grupo fanático de esquerda, outro grupo fanático de direita, e parte para um embate físico muitas vezes, ou para um tipo de política que é corrosiva porque não há diálogo, mas nem sempre significa isso, né? Vamos pensar no jogo bipartidário norte-americano tradicional, né? Porque agora está um pouco cagado. Mas no jogo bipartidário norte-americano, você tem basicamente dois polos. Você tem dois partidos grandes, os democratas e republicanos, historicamente consolidados, e esses partidos, eles, embora tenham posições internas um pouquinho mais extremadas ou não, né, mas geralmente oscilam ali em termos de entre o centro-esquerda e o centro-direita, esses dois partidos são os polos do jogo eleitoral norte-americano, e esses dois partidos vão ditando a transição de poder. Então, sim, são polos, são dois grupos divergentes e que estão nessa disputa. Então apresenta, sei lá, flexibilização do porte de arma ou flexibilização da compra de armas, e o outro propõe regulamentação do porte de arma. São visões distintas, antagônicas nesse sentido, né, contrárias, mas que estão dentro da esfera do debate saudável, minimamente razoável da política. Hoje em dia é um pouquinho diferente, hoje em dia o Partido Republicano está bem mais extremista do que já foi, e isso tem distorcido um pouco
o jogo norte-americano. Mas, no geral, é um jogo polarizado. É um jogo polarizado. Sem duas escolhas. Ou é isso ou é aquilo. Então, no Brasil, não existe esse tipo de formato, né? Você tem muitos partidos, são mais de 20 partidos no Brasil, e certamente é algo bem, sabe, diluído, né? Muitos partidos diluídos. Mas, nesse jogo eleitoral agora, você tem dois nomes principais que acaba polarizando o jogo também. Então, assim, você tem Lula, que acabou concentrando boa parte dos votos agora da esquerda, e você tem o Bolsonaro, que ali está se agarrando ao poder ainda e inflamando suas bases. É um jogo polarizado porque são dois nomes principais, mas você tem aí nesse jogo apenas um extremista, que é o Bolsonaro, que é alguém que tem uma política de morte, de destruição, de ódio, de intolerância, o que não pode ser dito em relação ao Lula. A mensagem oficial do Lula, pelo menos, não é essa. O próprio William Bonner perguntou sobre a militância petista, né, que é muito agressiva, verbalmente pelo menos, né, que pode ser muito inflamada e muito também corrosiva, e aí ele fala sobre isso, né, fala, você tem grupos que são mais assim mesmo, mas a mensagem geral não é essa. Então é importante pensar no tom geral, é importante pensar naquilo que o próprio político transmite, porque se ele transmite uma mensagem que legitima grupos extremistas, que legitima violência, que legitima discurso de ódio, que legitima a força física, que é o que faz Bolsonaro, isso é perceptível, isso transparece nas bases. Se você tem um político que não faz isso, via de regra pelo menos, que não faz isso, aí você tem um jogo um pouquinho menos complicado. E aí também tem essa união, né, agora entre Lula e Alckmin, que causou muita incompreensão, causou um pouco de reação negativa, mas que mostra também essa capacidade de convergir. Então ele vai lá e ele põe na prática o que ele está falando, né? Ele é alguém que tem uma visão de sociedade, traz alguém com outra visão e eles vão lá se unir para poder enfrentar o Bolsonaro. Então não é apenas retórica em muitos elementos, também tem um elemento prático aí que você pode observar, sabe, empiricamente, né, no mundo real, e que reforça a mensagem dele. Então, de fato, a entrevista foi interessante, foi boa. Se você assistiu aí, eu quero saber o que você pensa sobre essa entrevista, se você achou que pode impactar no jogo eleitoral brasileiro, ajudar a eleger o Lula no primeiro turno, se você achou que foi ruim, o que você achou dessa entrevista? Eu achei que foi positiva para o Lula, sim. Eu acho que mostra alguém com experiência política, alguém que está animado para tentar ajudar o Brasil, é alguém que tem, de fato, uma visão sóbria do Brasil e também que está disposto, intencionalmente nesse caso, a se mostrar como uma contraposição ao discurso de ódio do Bolsonaro. E isso pode ser positivo. Eu acho que tem muito de cansada. O brasileiro está exaurido do ódio, né? As pessoas não aguentam mais esse clima de tensão permanente. Então pode ser que esse esvaziamento dessa tensão que o Lula propõe agora ajude. Vamos pensar, né? Vamos pensar nisso. E diga aqui no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. E aí, turma do Henri Bugalho? Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Você sabia que o Brasil é um dos países no mundo onde as pessoas que são da classe média e os mais pobres mais pagam impostos? Isso está nos relatórios oficiais do governo. O Brasil também é um dos países no mundo onde os mais ricos menos pagam impostos e tem o seu dinheiro remunerado a taxas altíssimas, também uma das maiores do mundo, pelos impostos pagos pelos mais pobres. Ninguém consegue ver esse ciclo que faz do Brasil um Robin Hood às avessas, que tira dinheiro dos pobres para dar dinheiro para os mais ricos sem eles fazerem nada. Isso e muito mais eu vou explicar para vocês no dia 15 de setembro, numa aula bombástica, que vai mudar a sua concepção de Brasil e também de mundo. O que os donos do poder não querem que você saiba. Para você se inscrever gratuitamente, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Chame seus amigos e amigas também, as pessoas que você quer bem. Todo mundo precisa saber o que vai ser falado nessa aula. Se inscreve agora, não perde tempo. E a gente se vê no dia 15.